Está dirigindo pela Via Anchieta, descendo a serra sentido litoral, e no meio do caminho você olha para o lado e vê aqueles dutos prateados subindo pela mata. Eles parecem uma escada de metal grudada no morro, e a primeira reação que qualquer pessoa tem é achar que alguém simplesmente colocou eles ali, como se fosse um brinquedo de montar. Tipo, chegou um guindaste gigante, levantou o tubo, encaixou, pronto. Mas o que você não vê dali de baixo é que cada um daqueles tubos tem quase 1 metro de diâmetro, pesa toneladas, e subiu ou desceu por um terreno que cai quase 900 metros em poucos quilômetros. E aí vem a pergunta que ninguém responde quando passa por ali. Como é que se instala uma tubulação desse tamanho num paredão de serra onde nem estrada existia? Porque não é como construir numa planície, onde você abre uma vala, enterra o cano e acabou. Aqui não existia ponto de apoio para máquina, nem lugar para estacionar caminhão, nem qualquer infraestrutura básica. E mesmo assim, a tubulação está lá, subindo e descendo a serra, funcionando há décadas. A resposta envolve um cabo de aço, homens pendurados numa corda, e uma solução de engenharia que parece simples depois de pronta, mas que quase não saiu do papel. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar agora. Antes de qualquer coisa, deixa eu ser claro sobre o que esse vídeo aborda. O foco aqui é o processo físico de construir num dos terrenos mais hostis do planeta. E quando eu falo hostil, eu não estou exagerando. A Serra do Mar é um paredão de rocha coberto por mata fechada, com chuva quase todo dia, neblina que some com a visão, e um desnível que faz qualquer máquina convencional patinar ou simplesmente tombar. A refinaria de Cubatão precisava receber petróleo que vinha do mar, e o produto processado precisava voltar para São Paulo. A solução óbvia seria um oleoduto enterrado, seguindo o caminho mais curto entre o litoral e o Planalto. Mas enterrar qualquer coisa naquele morro era tecnicamente inviável. O solo não aguentava, a chuva não deixava, o terreno não cooperava. Então a decisão foi outra: suspender a tubulação no ar, acompanhando o relevo, e descer ela pela serra como quem desce uma corda. Só que a corda tinha que aguentar dezenas de toneladas. E o que parece um detalhe de engenharia esconde o verdadeiro drama dessa história. Porque antes de pensar na tubulação, era preciso pensar no acesso. E não havia acesso. Não existia estrada, nem trilha, nem qualquer caminho que permitisse chegar até os pontos onde a tubulação precisava passar. E uma pergunta que abre essa história é como você constrói alguma coisa num lugar onde você não consegue nem chegar. E a resposta, como você vai ver, é mais engenhosa e mais arriscada do que qualquer um imagina. Antes de qualquer cálculo sobre a tubulação, era preciso entender o que significava a Serra do Mar em termos físicos. E a resposta é que ela é instável, úmida e muda de forma o tempo todo. Isso não é uma metáfora. O terreno da Serra do Mar é literalmente um organismo vivo que se move, desliza e se reorganiza com as chuvas. O terreno é formado por rocha antiga, que existe há milhões de anos, mas essa rocha está coberta por uma camada de solo argiloso que, quando encharca, vira uma superfície escorregadia. Quem já tentou subir um morro de terra molhada sabe exatamente do que eu estou falando. Cada passo afunda, a sola do pé não agarra em nada, e você gasta o dobro da energia para andar metade da distância. Agora imagina isso com uma máquina de 30 toneladas. As escavadeiras da época, que eram pesadas e feitas para terrenos planos, afundavam no solo e ficavam atoladas. Algumas chegaram a deslizar em costa abaixo, porque o peso que deveria dar estabilidade virava o próprio motivo do deslizamento. E tem mais um detalhe que pouca gente considera quando pensa nesse tipo de obra: a visibilidade. A região de Cubatão registra um dos maiores índices pluviométricos do Brasil. Chove mais de 2.500 milímetros por ano e a umidade fica presa na serra o dia inteiro. Isso significa que quem trabalhava ali passava semanas sem ver o sol, com a neblina reduzindo a visão a poucos metros. Uma equipe que estava trabalhando numa curva do morro não enxergava a equipe que estava 20 metros adiante. Qualquer comunicação era feita por rádio, que naquela época funcionava mal, e qualquer erro de posicionamento significava que uma peça de aço podia despencar sem aviso. A consequência direta disso é que a obra não podia seguir o método convencional de abrir estrada, transportar e instalar. A estrada em si já era uma obra impossível. Abrir uma via de acesso naquele morro levaria anos, custaria uma fortuna, e o resultado ainda seria uma estrada que deslizaria na primeira chuva forte. Então a engenharia precisou inverter a lógica. Em vez de levar a máquina até o material precisava chegar ao ponto de instalação por outro caminho. E esse caminho era o ar.
E é aí que a história fica interessante, porque quando você abandona a ideia de levar máquinas até o topo, você precisa encontrar outra forma de transportar toneladas de aço por um terreno que não oferece nenhum tipo de apoio. E a resposta que os engenheiros encontraram foi tão simples na teoria e tão complexa na prática que até hoje impressiona quem estuda o projeto. A decisão de suspender a tubulação não foi estética nem por capricho. Foi a única resposta que a física permitia para um terreno que não oferecia base de apoio. E eu quero que você entenda isso direito, porque é o coração de toda a história. A tubulação não simplesmente flutua no ar. Ela é sustentada por estruturas de aço que ficam apoiadas em blocos de concreto, cravados no terreno em pontos estratégicos. Cada bloco precisava ser dimensionado para o peso da tubulação cheia de produto, somado ao vento, somado à dilatação térmica do metal. O cálculo não era só quanto pesa o tubo. Era quanto o tubo vai se mover quando esquentar ou esfriar, quanto o vento vai empurrar, quanto a chuva vai corroer a fundação. E cada um desses fatores mudava o resultado final. O problema da dilatação térmica é um dos mais traiçoeiros. Um tubo de aço de dezenas de metros, submetido ao calor do sol ou ao frio da noite, expande e contrai. Essa variação é pequena em um trecho curto, mas quando você tem uma tubulação que se estende por quilômetros, a soma dessas pequenas variações vira um deslocamento de vários centímetros. Se o engenheiro não prever esse movimento, a tubulação se deforma, as soldas racham e o produto vaza. Então cada estrutura de apoio precisava permitir esse movimento, absorver essa dilatação, sem comprometer a estabilidade do conjunto. E isso é só um dos fatores. Agora junta isso com o desnível de quase 900 metros. E quando se fala em quase 900 metros de desnível, não é uma inclinação uniforme. A serra tem trechos suaves, trechos abruptos e trechos que são praticamente paredão vertical. A tubulação precisava acompanhar esse relevo, porque cada curva, cada mudança de ângulo, criava um ponto de tensão diferente. Os engenheiros tiveram que calcular o trajeto metro por metro, definindo onde cada estrutura de apoio entraria e em que altura. Um erro de cálculo num único ponto poderia comprometer o trecho inteiro. O que torna esse projeto fascinante é que a solução parece simples quando você olha o resultado pronto. A tubulação desce a serra acompanhando o morro e parece que sempre esteve ali. Mas cada um daqueles apoios foi uma decisão separada, um cálculo separado, um risco separado. E o número final de estruturas, o peso total de aço, a quantidade de concreto, tudo isso impressiona. O obstáculo real era fazer essa matemática funcionar num terreno que se movia, encharcava e deslizava o tempo todo. E tem uma camada extra de complexidade que muita gente ignora, o acesso. Porque os cálculos dizem onde o apoio deve ficar, mas alguém precisa chegar até aquele ponto para cravar o bloco de concreto, montar a estrutura de aço e posicionar a tubulação. E se não existe estrada, se não existe trilha, se não existe nada, como é que esse trabalho acontece? A resposta é a parte mais dramática dessa história. O momento mais dramático da obra foi o transporte das tubulações do ponto de montagem até o leito definitivo. E a solução encontrada foi descer cada trecho por um sistema de cabos e guinchos, com homens controlando o movimento manualmente. Não é exagero dizer que cada trecho de tubulação que desceu a serra foi uma operação de guerra. Vamos entender como funcionava. As tubulações não eram fabricadas na serra. Elas chegavam em trechos, soldadas no local, e cada trecho pronto tinha um comprimento e um peso específico. O trecho era posicionado num ponto mais alto, preso a um cabo de aço e descia devagar, guiado por trabalhadores que ficavam em pontos intermediários da serra, controlando a direção e a velocidade. E aqui entra o papel humano que torna essa história tão marcante. Não havia automação na época. Cada movimento do guincho era comandado por um operador, que recebia instruções por rádio de quem estava lá embaixo, vendo o trecho descer. Se o trecho balançasse demais, se o cabo enroscasse, se o vento empurrasse para o lado errado, a operação parava até que a equipe resolvesse o problema. Homens ficavam pendurados em cordas, em posições que hoje seriam proibidas por qualquer norma de segurança, apenas para guiar a peça de aço até o lugar certo. Eu quero que você tente visualizar essa cena, porque ela é difícil de acreditar. Você tem uma peça de aço de várias toneladas, suspensa por um cabo, descendo uma encosta que cai centenas de metros. Ao redor dessa peça, trabalhadores posicionados em pontos estratégicos, cada um segurando uma corda guia, tentando controlar o balanço da peça. A visibilidade é ruim, porque a neblina cobre tudo. O chão é instável, porque a chuva encharcou o solo. E qualquer erro de comunicação entre o operador do guincho e as equipes de apoio pode resultar em um desastre.
A delicadeza dessa operação é difícil de imaginar para quem nunca viu uma peça de toneladas se movendo no ar. Qualquer oscilação em um cabo de aço pode ser multiplicada pela distância e pelo peso. Um trecho de tubulação que balança alguns centímetros no ponto de fixação pode varrer metros de distância na ponta. Ingdaland Vittel de Studiopilt, que true quite freeze. Med eller warrant femiality prive in a for the Pils imperstrekt or wains the cherry or villalan couples in under booth. So notice the tribes of English were named where we gate until some abuse along the surface to the print in the million pipes run damage call a took religion sound with muscle and then run all that free the lowest in the night to wary but if you have to me bus for in my aerobills. In my entertainment city, over the mere measure the land struts, green and men along the way at a red night trench. And while all priest parted like frivolous, pruner the same which traveled the American lives. And my spouse and brought hundreds of my life to my work should be swung down and over from building barrels. But in these Finland, the law there, but very short eyed, where, sweat may really right it through full that new, people ready the letters, since for the sick number, so for the letters, ready being left there in them and rough. On the ledge, probably spread lane led, and the tree dull that Trinidad was. Prompting a flow figure of things, there's sort of the riders to their lip, those legs, windows and leaves for, to the, trim to your air, la plain girls, daughter up tears in there, stare, lure, some bills, lure, and loose, nerves, louder. E tem um detalhe que mostra a brutalidade dessa operação. Quando o trecho de tubulação chegava ao ponto de instalação, os trabalhadores precisavam posicioná-lo com precisão milimétrica, porque qualquer erro de alguns centímetros comprometeria a solda com o trecho anterior. E esse posicionamento era feito manualmente, com alavancas, cordas e muito esforço físico. Não existia equipamento de precisão que fizesse esse serviço. Era o braço humano, o olho humano, o julgamento humano que decidiam se o trecho estava no lugar certo. E eu preciso dizer isso porque a maioria das pessoas que passa pela Via Anchieta e vê a tubulação não faz ideia do que aconteceu ali. Ela vê o resultado pronto, o duto bonito subindo a serra, e imagina que foi instalado como um móvel de loja. Mas a realidade é que cada metro daquela tubulação foi colocado por mãos que trabalharam no limite da segurança, em condições que hoje seriam inaceitáveis. E é sobre isso que a próxima parte dessa história trata. Nenhum número de engenharia explica a obra sozinho. A história de Cubatão é também a história de milhares de trabalhadores que viveram na serra, em condições que hoje seriam consideradas desumanas, e que fizeram o serviço porque era o trabalho que existia. E eu quero ser honesto aqui. Essa é uma história difícil de contar, mas é a verdade. As equipes não desciam a serra todo dia. Elas ficavam alojadas em acampamentos improvisados, em barracos de madeira e lona, sem água encanada e sem saneamento. A comida era transportada por mulas ou por carregadores, porque o acesso era precário. Quem adoecesse, quem se machucasse, precisava ser retirado a pé ou por um transporte improvisado, o que podia levar horas. Não existia ambulância na serra, não existia hospital próximo, não existia nada que se aproximasse de um mínimo de conforto. O trabalho na serra era um dos mais perigosos da época. Queda de materiais, deslizamento de terra, falha de cabo, erro humano. Não existiam estatísticas precisas, mas os relatos de trabalhadores e as notícias da época mencionam acidentes graves. E mesmo com risco, a fila de homens querendo trabalhar era grande, porque Cubatão, naquele período, era um dos poucos lugares com emprego garantido para quem não tinha qualificação. E aqui eu preciso fazer uma pausa para falar de uma coisa que me incomoda profundamente quando vejo a história dessas obras sendo contada. As narrativas costumam focar no feito da engenharia, no número impressionante, na solução criativa. E tudo isso é verdade e merece ser contado. Mas a gente raramente fala dos homens que fizeram o serviço acontecer. E não é uma questão de romantizar o sacrifício. É uma questão de honestidade. Aquilo que parece simples e bonito hoje custou vidas, custou saúde, custou anos de trabalho duro. E quando a gente ignora isso, a obra vira só um cenário de fundo, e não a conquista que ela foi. A tubulação de Cubatão não é um monumento à genialidade de um engenheiro específico. Ela é um monumento ao trabalho de milhares de homens anônimos que passaram anos naquela serra, em condições precárias, fazendo um serviço que ninguém mais queria fazer. E é por isso que eu acho importante contar essa parte da história, mesmo que ela seja desconfortável. Porque quando você olha a tubulação de Cubatão hoje, você não vê o esforço,
Você não vê o barraco de lona, não vê a comida fria, não vê o homem pendurado na corda com medo de cair. Você vê um duto de aço bonito, que brilha ao sol e sobe a serra. Mas se você souber olhar, se você conhecer a história, cada trecho daquela tubulação carrega o peso de quem a colocou ali. E é isso que transforma uma obra de engenharia em uma história que merece ser contada. Agora sim, os números. Não para impressionar, mas para dimensionar o que foi feito. Porque a lenda diz que a obra foi um feito. O número mostra o que o feito custou em escala física. E quando a gente junta o número com a história do terreno e a história dos trabalhadores, aí sim a obra vira algo que merece ser contado. A tubulação desce quase 900 metros de desnível, ao longo de um trajeto que serpenteia a serra. O diâmetro dos tubos varia, mas em alguns trechos chega a quase 1 metro. O peso total do aço utilizado é de centenas de toneladas. As estruturas de apoio são dezenas, cada uma com blocos de concreto que precisaram ser cravados no terreno. E cada um desses blocos, cada uma dessas estruturas, foi instalada em um ponto específico da serra, escolhido após cálculo detalhado, acessado por homens que subiam e desciam a pé. Para dimensionar o que significa descer quase 900 metros, vale lembrar que um prédio de 30 andares tem cerca de 90 metros. A tubulação de Cubatão desce o equivalente a quase 10 prédios desses, empilhados, só que em terreno inclinado, com mata fechada, chuva constante e nenhuma estrada para transporte. Não é um prédio que você constrói com guindaste e elevador. É um prédio que você desce peça por peça, em um terreno que se move sob seus pés. E tem outro número que eu acho ainda mais revelador, porque ele não aparece nas placas de inauguração. É o número de homens que trabalharam na obra. Não existe um registro preciso, mas as estimativas falam em milhares de trabalhadores ao longo dos anos de construção. Milhares de homens que subiram e desceram a serra todos os dias, que moraram em barracos de lona, que arriscaram a vida em cada trecho de tubulação instalado. E nenhum deles tem um nome numa placa. Nenhum deles é lembrado quando alguém passa pela Via Anchieta e vê o duto no morro. O número vem antes da lenda. E eu digo isso porque a lenda é confortável. A lenda diz que a obra foi um feito da engenharia brasileira, que a tecnologia resolveu, que o progresso aconteceu. O número mostra outra coisa. O número mostra que foram centenas de toneladas de aço movimentadas à mão, foram milhares de homens vivendo em condições precárias, foram anos de trabalho em um ambiente hostil. E é essa realidade que torna a obra não apenas impressionante, mas profundamente humana. Quando você junta os números com a história do terreno, com a história da solução de engenharia, com a história dos trabalhadores, você começa a entender o que realmente aconteceu ali. Não foi um milagre. Foi trabalho, cálculo, coragem e teimosia, tudo junto, sustentando cada metro daquela tubulação. E é por isso que essa história merece ser contada com o respeito que ela exige. A tubulação de Cubatão está lá até hoje, subindo e descendo a serra, funcionando silenciosamente. Quem passa pela Via Anchieta todo dia provavelmente não sabe o nome de quem construiu, não sabe como foi construído, não sabe o que custou. E isso é uma pena, porque aquela tubulação é uma das obras mais impressionantes já feitas no Brasil. Mas agora você sabe. Agora você sabe que antes de ser um duto bonito no morro, ela foi um desafio de engenharia num terreno que não oferece nada. Agora você sabe que antes de ser uma solução elegante, ela foi uma operação de guerra com cabos, guinchos e homens pendurados em cordas. The social personal inspiration, loves walk, and the people as smart as play TV lights, breaking freedom, along and veil, eras folex, the media per contract show. Life it trial when rivers repeated replete structure of Martin Stone, the stands for the female and their speed up to a howdy and halal, ignite a mole list with our percurable logic with true mates will be your man's per cross for a middle list, so speed, and vow, the even all throw. O feito parece simples depois de pronto. E essa frase nunca foi tão verdadeira quanto nesse caso, porque quando você olha a tubulação de Cubatão pela primeira vez, ela parece que sempre esteve ali e que foi fácil colocar, que não teve drama. Mas a realidade é que cada metro daquela tubulação carrega uma história de cálculo, de risco e de trabalho. E é essa história que transforma uma obra de engenharia em um patrimônio que a gente deveria conhecer. Na próxima vez que você descer a serra, olha para o morro. Olha para aqueles dutos prateados subindo pela mata. E lembra, não foi um guindaste que colocou eles ali. Foi o braço humano, o cálculo humano, a coragem humana. E isso sim merece ser contado.